Graça e paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês hoje, dia 28 de fevereiro, nosso último dia da leitura do livro de Atos. Então vamos ler o capítulo de número 28 para ver o que vai acontecer aqui nessa aventura de Paulo, né? Como começou ali, como nasceu a igreja, como que Deus operou. Foi uma jornada incrível, coisas maravilhosas aconteceram, como que Deus usou ali os discípulos, os apóstolos para começar a igreja, para começar o ministério, né, dos apóstolos, e como Deus agiu na vida desse povo e ainda age, porque o nosso Deus é mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então hoje nós vamos ver aqui o último capítulo do livro de Atos e vamos ver o que acontece com o nosso querido apóstolo Paulo, né? Nós vimos aqui no último episódio que ele sofreu um naufrágio, onde Deus prometeu para ele que ninguém ia morrer, que nenhuma vida seria perdida, e Deus cumpriu. E eles então acabam parando na ilha de Malta, que foi onde o navio despedaçou, estraçalhou, e eles saíram vivos graças, né, à misericórdia de Deus. Então vamos ver o que acontece com ele agora nesta ilha, onde eles ficam ali após o naufrágio. Amém? Então vamos à nossa leitura. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então veja bem, quando eles chegaram ali naquela ilha de Malta, diz que os bárbaros, haviam bárbaros naquela ilha. Imagina, você chega, depois de tudo que eles passaram, cai num lugar que eles não conhecem e não sabem nem que tipo de gente mora ali, como vão ser recepcionados. E diz que ali haviam bárbaros, e olha o que aconteceu. Usaram conosco de não pouca humanidade, ou seja, foram muito humanos, muito bons com eles. Fizeram uma fogueira para aquecê-los, porque estava frio e eles estavam todos molhados, né? Tinham passado dias e dias numa tempestade e estavam ali todos molhados após ter que nadar até chegar à ilha, porque o barco ele quebrou alguns metros antes da ilha. No entanto, a gente viu que eles se agarraram a pedaços do navio, tábuas, para poder conseguir chegar a salvo na ilha. Então eles fizeram ali uma fogueira para eles, para aquecê-los do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Então diz aqui que aconteceu. Paulo pegou ali alguns gravetos de uma vide, né, uma videira, pegou alguns gravetos para colocar no fogo, e no meio desses gravetos tinha uma víbora. E quando Paulo colocou ali no fogo aqueles gravetos ali, a víbora, para fugir do fogo, o que ela fez? Ela fugiu dali e lhe acometeu a mão, ou seja, ela mordeu na mão de Paulo. Gente, é tanta coisa que acontece com esse homem, né? É tanta coisa. E às vezes a gente vê as coisas acontecendo com a gente fica questionando: ai meu Deus, por que tanta coisa ruim acontece comigo, blá blá blá. E olha esse homem, quanta coisa aconteceu com ele, ele ali firme com a fé dele em Deus, firme na sua fé, no seu trabalho, na sua missão. E aí diz o seguinte, onde foi que eu parei aqui? Lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto que, como escapando do mar, a justiça não deixa de viver. Olha a ideia do povo. Esse homem aí deve ser um homicida. O que é um homicida? Um assassino. Esse homem aí deve ser um assassino, porque ele escapou do mar, mas olha só, o destino dele, né, as pessoas chamam de karma. Não, ele não escapou, porque olha só, ele escapou do mar, mas veio uma víbora, que eles viram a cobra ali, né, agarrada na mão de Paulo. Eles falaram, ele escapou do mar, mas olha só, né, o destino dele, a cobra foi e mordeu ele. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Paulo estava ali com a cobra agarrada na mão dele. E o povo falando: ele deve ser um assassino, porque olha só, né? Acabou de escapar da morte e vem a cobra e pega ele não conseguiu fugir.
da sina dele, do destino dele. E o que Paulo fez? Paulo sabia quem ele era, sacudiu aquela cobra ali, jogou ela no fogo e continuou vivendo como se nada tivesse acontecido, continuou ali tranquilo e nada lhe aconteceu. Gente, a palavra de Deus fala, que tem a promessa lá em Marcos capítulo 16, fala que se comerdes algum veneno não lhe fará mal nenhum, se alguma cobra, algum animal venenoso te morder, não lhe fará dano algum, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma te irá até você. É a promessa de Deus, e Paulo entendia isso. Paulo sacudiu a cobra, jogou ela no fogo lá e continuou tranquilo, né? É essa atitude que nós devemos ter como crentes, como pessoas que creem na palavra de Deus, na promessa de Deus. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. Então, vejam bem, o povo começou a achar que ele era um homicida, né? Um criminoso muito ruim por ter sido mordido por uma cobra. E ficaram esperando ali, a mão dele vai inchar, ele vai cair morto. E ficaram ali de olho nele. Ó, daqui a pouquinho, fica esperando aí, vocês vão ver, daqui a pouquinho ele vai inchar, daqui a pouquinho ele cai duro. E nada, Paulo continuou ali normal, não aconteceu nada com ele. Aí quando eles viram que não aconteceu nada, então de um criminoso passou a ser um deus. Falou, não, ele não é criminoso, então só pode ser um deus. Porque uma víbora dessa, venenosa, morder nele, nada aconteceu, nem um inchacinho, nada. E ele continua normal, esse homem só pode ser um deus. Então de criminoso a Deus. Oh, Jesus, como que as pessoas nos julgam, né, gente? Como que as pessoas amam nos julgar, meu Pai. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então, né, uma pessoa que era muito importante naquela ilha, os recebeu por 3 dias e tratou eles muito bem. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isso, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram de coisas necessárias. Olha que lindo, como Jesus é lindo. Eles estavam ali após um naufrágio, foram bem recebidos, e uma pessoa muito importante que tinha muitas propriedades naquela ilha recebeu Paulo e os que estavam ali com ele. E o pai deste homem estava enfermo, com febre, desinteria. Paulo vai lá, ora pelo homem, põe as mãos sobre ele, ora e o homem fica curado. E todos na ilha ficaram sabendo e começou a levar os enfermos. Vamos levar todos os enfermos para lá, porque lembra que eles pensaram que ele era um deus? Falou, ó, esse homem tem alguma coisa diferente com ele aí. Então vamos levar ali todos os enfermos. E levaram todos os enfermos e Paulo orou sobre eles, eles foram curados. Então quando foi a hora deles partirem novamente, o que diz aqui? Que eles deram para eles tudo aquilo que eles precisavam, mantimento, roupa, tudo que eles iam precisar para a viagem, aquele pessoal deu para eles devido em forma de agradecimento, né, pela cura que eles receberam, pelo que Paulo fez ali. Esse é um homem, uma mulher de Deus, gente, onde você põe os pés, Deus te usa para abençoar e Deus provê para você, ainda que você sofra perdas, ainda que passe um vendaval sobre a sua vida e você perca tudo. Deus é Deus para te restituir, para levantar pessoas para te abençoar, para te dar, para te restituir tudo aquilo que você perdeu. Então, para que ficar assustado? É Deus que nos sustenta, é Ele que é o provedor, Ele é o dono desse mundo, Ele é dono de tudo. Então, basta uma palavra dEle para te devolver tudo aquilo que ficou perdido. Não se preocupe. Jesus nos ensina em Mateus, no capítulo 6, não se turbe o vosso coração. Por que você anda afligido com que você com que a vez de comer ou de beber? Ele fala, para que vocês ficam estressados com essas coisas? Não estressam não, Deus vai prover para vocês. Mas continuando aqui, 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Então eles ficaram 3 meses naquela ilha ali, Paulo e Deus usando Paulo para curar as pessoas ali, abençoar aquelas pessoas.
e depois de 3 meses eles partiram num navio que vinha de Alexandria. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, onde indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. Então ali foi ele viajando, parando nos lugares, e chegou num lugar onde encontrou alguns irmãos, e esses irmãos falaram, não, fica aqui um tempinho com a gente, e ali ele ficou por 7 dias. Sabe o que me encanta nisso aqui? Paulo não é um prisioneiro? Ele não está indo como prisioneiro até a presença de César? E, no entanto, onde ele passava, ele ficava, ele agarrava, e o centurião ficava ali com ele. O centurião podia muito bem falar, não, nós vamos embora, você não vai ficar, eu preciso te levar a César, mas não. O centurião deixava ele à vontade, fazer aquilo que Deus tinha para ele fazer, né? E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com um soldado que o guardava. Olha o nosso Deus! Quando eles chegaram em Roma, Paulo ficou feliz de ter chegado ali, ter visto alguns irmãos. E diz aqui que todos os outros prisioneiros o centurião pegou e entregou para os soldados. Mas Paulo não, ele permitiu que Paulo ficasse na sua própria casa, né? Porque lembra que Paulo também era um cidadão romano? Então Paulo falou, Paulo, você pode ficar na sua própria casa e só um soldado fica lá com você. E então ele designou um soldado que ficasse com Paulo e Paulo foi para sua própria casa. Ele não foi para a cadeia dessa vez. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse, varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, e não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Então aqui ele está falando, quando ele juntou ali os principais dos judeus que estavam em Roma e contou para eles o que estava acontecendo. Falou, olha, queriam me matar, queriam me prender, mas como viram que não tinha nada contra mim, e eu tive que apelar para César, né? Mas não tinham nenhuma causa contra mim. E ele falando ali com aqueles principais dos judeus que estavam em Roma. Por essa causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com essa cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos acerca de ti cartas alguma da Judeia, nem veio aqui nenhum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Olha isso. Paulo já temendo que os judeus ali de Roma iam fazer a mesma coisa com ele, iam se unir para poder levar acusações contra ele perante César. Paulo chama eles antecipadamente, antes dele chegar na presença de César, e já explica para eles o porquê que ele estava ali. Fala, ó, por causa disso, estão querendo me acusar, então eu estou aqui para conversar com vocês. E aqueles judeus falam assim, mas nós não recebemos nenhuma carta, nós não recebemos nada, falando nada a teu respeito, a gente não está sabendo de nada que está acontecendo, não chegou notificação nenhuma para nós. Ou seja, aqueles judeus ali de Roma não tinham nada contra Paulo. Olha como Deus age, né? No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Aí eles viram para Paulo e falaram assim, já que você tocou no assunto, a gente quer ouvir sobre essa seita, né? A seita é a ressurreição de Jesus, a salvação pela cruz. Nós queremos ouvir sobre isso, porque para todo lado a gente está ouvindo muita gente falar contra essa seita. Então a gente quer ouvir de você o que é isso. Nos explique melhor. Olha a oportunidade aí que Deus está dando para Paulo de mais uma vez pregar para os judeus. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada,
aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Então Paulo aproveitou e foi pregar para aquele povo de manhã até a tarde, falando das leis de Moisés, sobre os profetas, pregando Jesus Cristo para aquele povo ali. E alguns criam no que ele dizia, mas outros não criam. Normal, né? E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Então aqui Paulo falando assim, olha, o Espírito Santo já tinha revelado pelo profeta Isaías, que falando assim, olha, vocês com o ouvido vão ouvir, mas não vão entender, com os olhos vão ver, mas não vão enxergar. Já estava profetizado que vocês não iam aceitar mesmo. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam e se convertam eu os cure. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, mais uma vez, Paulo fala para eles, fala, olha, aqueles que não creram, né? E não quiseram mais ouvir Paulo e quiseram ir embora. E Paulo fala isso para eles, fala, olha, vocês estão com o coração duro, vocês não querem ouvir a salvação de Deus. E por causa disso, Deus então está dando a oportunidade aos gentios. Paulo fala claramente para ele, aqui diz que Paulo falou, como foi a expressão que falou aqui? Portanto, o coração deste povo está endurecido, com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, né? Então, ficou pesado para eles ouvir aquilo ali que Paulo estava falando. E Paulo fala para eles que então vai pregar para os gentios. E havendo ele dito isso, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então, quando Paulo falou aquilo, aqueles que não criam, partiram. Diz que teve entre eles grande contenda, então eles começaram a brigar entre si e foram embora. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Então, durante 2 anos, Paulo ficou ali com uma prisão, como é que fala? Prisão doméstica, domiciliar. Prisão domiciliar. Ele ficou 2 anos na casa que ele alugou e ali todos vinham vê-lo, ele recebia todo mundo, tinha um guarda ali vivendo ali com ele. E ele ficou ali 2 anos ainda esperando estar com César. Mas durante esses 2 anos que ele ficou ali, o que ele estava fazendo? Escrevendo os livros da Bíblia, pregando, curando os enfermos, continuando fazendo aquilo que ele tinha que fazer. E pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então ele ficou ali 2 anos sem impedimento algum, pregando, anunciando, falando a respeito de Jesus Cristo, falando da salvação. E aqui termina o livro de Atos. Aí você fica assim, peraí, mas e aí? O que deu nisso? O que deu César? Como foi a conversa de Paulo com César? O que César decidiu a respeito de Paulo? O que aconteceu depois disso? Termina assim, terminou sem fim? Acabou sem fim? Como é que terminou essa história? O livro de Atos termina assim, falando que Paulo ficou 2 anos ali aguardando e pregando, ficou em prisão domiciliar, né, e aguardando. Porém, se você ler os outros livros que ele escreveu, né, que ele escreve ali várias cartas aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios, aos Colossenses. E ali nós vimos aqui, deixa eu ler para você entender o que aconteceu. Em Colossenses, no capítulo 4, o versículo 21, 21, quando ele está escrevendo aqui a carta aos Colossenses, ele termina a carta falando assim, olha, saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César.
Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Isso aqui quer dizer o quê? Paulo esteve perante César, esteve ali dando a sua defesa, pregando como ele sempre fazia, anunciando a salvação, falando por que ele estava sendo acusado. E na casa de César, o que aconteceu lá? Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Ele converteu, ganhou muita gente para Jesus dentro da casa de César. Ele esteve perante César pregando e conseguiu converter muitos na casa de César. E ali ele continuou fazendo a obra de Deus. E aquela parte que nós lemos, né, que ele falou, eu não vou voltar aqui, vou ser amarrado, vou ser preso, não vou ver vocês mais, e se despediu daqueles irmãos com choro, é que ele sabia que ele não ia mais ver aqueles irmãos daquela região, mas não quis dizer que ele morreu logo depois. E estudando sobre Paulo, nós descobrimos que o ministério dele durou uns 30 anos, 30 e poucos anos, né? Então ele não morreu logo em seguida. Ele morreu aos 60 e poucos anos, mais ou menos, 62 a 64 anos, pregando o evangelho. A morte dele, supõe-se que ele foi degolado quando a igreja romana começou a perseguir os cristãos, que foi a época da igreja católica, apostólica romana, começou a perseguir os cristãos e a enforcar, jogar para os leões, né? Na época da Inquisição, né? Inquisição religiosa que aconteceu isso. Então, segundo historiadores, Paulo foi degolado nessa época, mas ele já tinha seus 60 e poucos anos de idade, ou seja, já tinha pregado para muita gente, ganhado muita gente para Jesus e já tinha também batizado muitas pessoas, curado muitas pessoas e cumprido a carreira dele. Por mais de 30 anos ele esteve ali trabalhando, fazendo a obra do Senhor. E Pedro, lembram de Pedro? Pedro, né, que começou a igreja, que foi o precursor de tudo, que começou a pregar o evangelho. Pedro também serviu a Deus durante muitos anos e na época da perseguição de Roma à igreja, Pedro também foi capturado e eles iam crucificar Pedro. E quando Pedro chegou no momento de ser crucificado, ele falou, não, vocês não vão me crucificar igual, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor, vocês me coloquem de cabeça para baixo. E diz então a história que Pedro foi pendurado de cabeça para baixo e morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ter a morte igual a Jesus, ele não se achou digno de morrer igual ao Senhor Jesus. Foram finais tristes, sim, mas esses homens plantaram e deram muito mais frutos do que qualquer pessoa que já viveu nesse planeta. São homens que estão ali, que têm a sua vida contada para a eternidade, né? O nome deles jamais serão esquecidos, porque eles foram homens fiéis, foram fortes, foram homens de fé, que seguiram o propósito de Deus, que fizeram aquilo que Deus chamou eles para fazer sem medo, com ousadia, com alegria no coração, sempre tendo em mente o quê? Fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Então ficamos aqui com o final do livro de Atos. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito. Foi uma benção para mim estar revendo esse livro, né? Que eu já tinha lido tantas vezes, mas cada vez que a gente lê, Deus vai falando de uma maneira diferente. Então, nós ficamos aqui com o final do livro de Atos e vamos ver qual vai ser a nossa próxima aventura. Eu já estou analisando aqui para ver qual vai ser o próximo livro que nós vamos estar lendo juntos, tá? Um beijo no coração, Deus abençoe você e até a próxima leitura. Não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe, comente, faça perguntas e vamos para a próxima aventura. Deus abençoe.